Bom, gente, Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith, é um livro que meio que deu um nó na minha cabeça, vou explicar já já. Antes de mais nada, eu sou o Lucas Dallas. Eu recebi esse livro pela Intrínseca porque eu fiquei muito curioso para saber do que se tratava, porque me falaram que era um thriller psicológico, sabe, aquela coisa toda. E aí eu fui, solicitei e eles me mandaram. Então, gente, muito obrigado, Intrínseca, por terem sido tão rápidos, porque eles conseguiram me mandar antes do fim de ano. E o fim de ano a gente sabe que as editoras entram de férias, né? Elas dão uma pausa, então eles me mandaram bem rapidinho o livro, então muito obrigado pela atenção de vocês. Antes de mais nada, o livro tá lindo, capa dura, colocaram fitinha marcadora, normalizem a fitinha marcadora, gente, ela é muito boa, muito útil. E assim, gente, o livro, ele foi um misto de sensações pra mim. Eu demorei um pouquinho, né? Demorei cerca de uns 2 dias pra entender realmente que eu tinha gostado muito do livro. Vai sair uma adaptação cinematográfica estrelada pelo Ben Affleck, ele vai fazer o protagonista desse livro, então eu quero muito assistir esse filme, né? Porque eu amo o Ben Affleck. O que se trata esse livro, gente? Ele basicamente é a história desse casal, que eles têm uma relação muito conturbada, eles são um casal problemas, casal suburbano, tenta de tudo para manter as aparências de que são um casal feliz, de que eles têm a vida perfeita, eles têm uma filha, né? Menininha, criança, e aí eles moram num subúrbio mesmo, num pacato subúrbio daquelas cidadezinhas, né? Então eles vão a festas, né, dos amigos deles, e aí eles sempre fingem que são um casal feliz, que não tem problemas, que são perfeitos. Só que aí, gente, as coisas vão começar a ficar meio estranhas quando a gente entende que a mulher do protagonista, que é a Melinda, né? O protagonista é o Vic. Então a gente vai entendendo que a Melinda, ela tem alguns casos, né? Ela tem alguns amantes ali fora do casamento e tal. E o Vic, ele sabe que ela tem esses amantes. Os amantes muitas vezes até vão na casa deles para fazer visitas e tal. Conhecem a filha dele, então assim, e só que ele não liga, ele não faz nada, porque na cabeça do Vic, desde que a esposa dele não se separe dele, e desde que ela se mantenha ali fazendo as coisas da casa, sendo uma boa mãe, tudo isso ele consegue ignorar, ele consegue fingir que não está vendo esses amantes, ele não liga, desde que a mulher dele faça o seu papel, né? Aquela famosa história. Só que aí, gente, a situação vai saindo de controle, porque a Melinda, ela é meio descontrolada. A Melinda, depois que ela bebe ela começa a falar um monte de coisa que não era pra falar. E aí todo mundo, os vizinhos, os amigos deles já começam a desconfiar também desses amantes. E aí todo mundo começa com aqueles mexericos, né? Que a relação daqueles dois é estranha, que a Melinda é muito descontrolada. Coitado do Vic, né? Que tem que aguentar isso. E ela praticamente trai ele na cara dele, etc. E aí o Vic começa a ficar incomodado com isso. Até que o Vic vai inventar um certo boato de que ele matou um dos amantes da mulher dele, né? E realmente teve um cara que foi assassinado aí em algum lugar e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Esse cara morreu e o Vic cria esse boato de que foi ele que matou. E aí aquilo vai se espalhando, né, igual fogo, né? Por toda a cidade, todo mundo começa a comentar sobre isso e todo mundo começa a ficar com um certo receio do Vic. Eu não posso falar muito mais detalhes porque seria spoiler, mas eu vou dar um parênteses com um pouquinho de spoiler lá no final do vídeo. Então quando eu for falar spoiler, eu aviso você. Então assim, gente, quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei, eu esperava mais. Né? Na minha cabeça eu pensei, mas eu queria ver mais, eu queria uma reviravolta, eu queria alguma coisa que me surpreendesse. Porque o livro, gente, ele não tem plot twists. Ele não tem nenhuma coisa, nenhum elemento surpresa no final. Ele não te surpreende no final, sabe? Você acaba e você fica, tá, só isso. Aí eu fui comentar com algumas pessoas sobre isso, né? Algumas delas que já tinham lido a história, a gente foi conversar, foi debater, e aí eu fui abrindo a minha mente. Aí eu falei, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Não encarem o Em Águas Profundas como um thriller de suspense, com muita ação. Sabe aquela história que vai fazer você perder o fôlego e não largar o livro até a última página? Se você encarar o livro dessa forma, eu acho que você vai se frustrar um pouco. Encare esse livro como que ele é, que é uma história psicológica, doméstica, onde você tem que desbravar a mente desses personagens e perceber que o livro não precisa te dar um plot twist para você ser enganado, porque eu fui um pouquinho enganado. E o livro ele vai pegar você também em próprias ideias e pensamentos que vocês, e nós, né, eu me incluo nisso,
muitas vezes temos e que a gente não percebe o quão errado esses pensamentos são. Como ideias machistas, aquela coisa de você minimizar, de você achar que a mulher tá louca. Esse tipo de coisa que às vezes a gente tenta se policiar, mas a gente ainda tem na cabeça porque tá tão arraigado. É mais ou menos parecido com o racismo estrutural, que tá muito arraigado na gente. A gente tem que ficar lembrando que ele tá ali, que ele existe e tem que fazer algo a respeito. Então o livro, ele meio que de uma forma muito sutil, ele mostra, ele pega você no seu próprio preconceito, no seu próprio modo de pensar. Por quê? O livro inteiro ele é narrado em terceira pessoa, então nós temos ali um narrador invisível, mas ele é todo do ponto de vista do protagonista. Então é como se esse narrador invisível fosse a própria voz da consciência do Vic. Ele é só ele. Ela só mostra o que o Vic está sentindo, o que o Vic pensa, o que ele acha da mulher dele, o que ele pensa sobre a situação. Então é como se esse narrador invisível estivesse ali no pescoço do Vic o tempo inteiro. A gente só tem o ponto de vista dele na história. E aí, né, o Vic já vai começar, que meio que vão puxar a sardinha pra ele. Como por exemplo, ele vai começar a falar que a mulher dele é sem noção, que a mulher dele é descontrolada, que quando ela bebe, ela começa a dar escândalo, ela faz barraco, começa a acusar ele de um monte de coisas que ele não fez, supostamente não fez. E aí a gente começa a ler, eu pelo menos, comecei a ficar com raiva da Melinda. Porque o jeito que ele descreve ela, o jeito que ele fala sobre ela, é um jeito assim que você pensa, caramba, que mulher irritante. Como que ela pode estar jogando uma vida dessa no lixo, né, por causa de besteira? E o jeito que ele fala da Melinda é um jeito assim que te faz pegar raiva dela realmente. Aí no final, quando você percebe que, caramba, é uma narrativa que te engana, uma narrativa que não é confiável. Apesar de ser em terceira pessoa, é só de um ponto de vista. Então não tem como você confiar que tudo aquilo realmente estava acontecendo. Tanto que a gente nem tem certeza, 100% de certeza, de que a Melinda tinha esses casos anteriores. É uma coisa que ele achava, que ele fala que estava acontecendo. A gente não tem aquela certeza que a Melinda nunca chegou na história e falou, eu traí você mesmo, eu tinha esses amantes. Mas pro final a gente vai ter uma certa certeza de que ela traía sim, com um cara, com uma pessoa, mas os anteriores a gente não tem certeza. Então a gente nem tem certeza de que ela traía mesmo. Então é uma narrativa que te pega assim na mentira. Quando você entende essa sacada que o livro tem, ele passa a se tornar meio que genial. Ele é um livro que desacredita totalmente na vítima. Eu tive essa sensação. Pode ter pessoas que vão pegar ranço do Vic na primeira página, no primeiro momento, porque ele começa realmente, o jeito que ele fala da mulher dele é uma coisa assim incrível. Mas comigo foi muito tipo, eu ficava dos dois lados, eu ficava o tempo inteiro, mas será que é verdade? Será que não é? Por que que ele fala isso dela? Será que ela tá mesmo agindo assim? Porque a narrativa né, a gente só tem um ponto de vista dele. Será que é isso mesmo? Final, quando eu terminei de ler o livro, eu não achei tão coerente com a história. Eu fiquei, não faz sentido esse final. Mas aí parando pra pensar dessa forma que eu falei, do narrador mentiroso, de ter só o ponto de vista de um personagem, você entende que faz sim todo sentido. Tudo estava se encaminhando para isso. Era a coisa mais lógica que era para acontecer. E você acaba pensando, como eu não pensei nisso antes? Como nunca me passou pela cabeça que isso podia acontecer? Então assim, gente, eu vou falar um pouquinho agora do final do livro, com alguns spoilers. Se você não quer saber o final da história, pause o vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido, gente. Vocês são sensacionais. Vale muito a pena ler o livro de verdade. Leiam e pensem e reflitam sobre o que eu falei. Sobre essa questão de não confiem em um narrador, numa narrativa que só tem um ponto de vista. Sobre o final da história, gente, o Vic ele acaba matando a Melinda. Então o Vic, no final do livro, ele pega, né, lá, se você já leu, ele esgana ela lá até que ela morre. E aí a gente vai entendendo, nesse momento, na minha cabeça eu fiquei, isso não é coerente. Porque ele nunca deu sinais de que queria matar a Melinda. Ele não gostava dos amantes, ele nunca gostou do jeito dela agir, mas não... Ele amava a Melinda, ele tinha ainda um certo... não sei se amava, né? Mas ele tinha um certo interesse egoísta na Melinda. Então ele não faz... na minha cabeça não fez sentido ele ter matado ela. Mas quando você vai analisar a situação do narrador mentiroso, você entende que, claro, que ele está contando a história, mas ele nunca vai assumir que ele odiava a mulher dele, que ele odiava o que ela fazia com ele, que ele odiava como ela fazia ele se sentir perante os outros, perante toda a cidade, perante os amigos.
Então, às vezes, eu falei, às vezes ela nem traiu ele, era uma coisa que estava na cabeça dele. Às vezes ela era só uma mulher que quando bebia ficava um pouco mais solta, divertia mais que todo mundo. Às vezes falava algumas coisas sem sentido e o cara se sentia totalmente ofendido porque algum amigo dele chegou lá e falou: "Ah, sua mulher tá falando besteira". E aquilo vai na cabeça dele, né? Realmente, eu vi que ele mata 2 pessoas, se não me engano são 2 ou 3 pessoas diferentes ali na história aos amantes da Melinda, aos supostos amantes, porque a gente não tem certeza também se ela traía ele. Ah, mas as evidências são muito grandes, ela saía com os caras o tempo inteiro. Mas a gente só tem um lado da história, a gente só tem o lado do Vic. O que ela fazia com eles? Por que ela saía com eles o tempo inteiro? A gente não tem o ponto de vista da Melinda. Então a gente não sabe se ela realmente traía. A gente não sabe se ela realmente agia como ele fazia questão de dizer que ela agia. A gente não tem certeza nem disso. E o fato dele ter matado ela faz todo sentido. Porque como a gente não tem todas as peças desse quebra-cabeça, muita coisa pode ter ficado de fora. Pode ter não falado, às vezes ele pode até ter batido nela, a gente não sabe. Porque quando você tem um narrador único, né, que de um ponto de vista ele não vai falar aquilo que desmerece ele só vai falar aquilo que favorece a ele. Então é muito interessante você desbravar, assim, sabe, entrar na mente desse cara, entender, pegar algumas coisas simbólicas que aparecem aqui e ali também, com questão das lesmas que ele cuidava, ele tem um aquário lá de lesmas e tal. Então, assim, é muito interessante. Ele é um livro meio... Você termina, é um livro que não quer dizer nada, assim. Você fica, gente, mas só isso? Mas é um livro que fica na sua cabeça aí por um tempinho. Faz pensar em muita coisa, te pega na mentira. E eu tô louco pra assistir o filme, pra saber como vai ficar essa adaptação. Muito bom, gente. Muito interessante. Leiam, vale muito a pena. Eu adorei. Foi uma puta experiência. Foi uma experiência, assim... louca, eu li esse livro no ônibus. Então muito, muito legal, muito interessante. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo pra todo mundo, até a próxima.